Nesse mês tão querido pelos brasileiros, não é só arrastapé que toma conta, tem também devoção, viu? Junho é o mês de homenagear 3 santos: Santo Antônio, São João e São Pedro, que são grandes protagonistas das festas juninas. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história desses 3 santos na reportagem que você vê agora. Cheiro de milho cozido no ar, fogueiras acesas e aquela música embalando sorrisos, típicos do mês de junho e uma das tradições mais queridas dos brasileiros, as festas juninas. Mais do que uma explosão de cores e sabores, esse tempo é também carregado de fé. A cada passo na quadrilha ecoa a memória de 3 santos que fazem parte da cultura e da espiritualidade do nosso povo. Hoje vamos conhecer a história dos santos juninos, a origem das festividades e quem foi São João Batista, Santo Antônio e São Pedro. Nossa equipe percorre os caminhos da fé e da tradição para conhecer mais a fundo quem são os santos juninos. Vamos descobrir a ligação deles com as celebrações de junho e entender as mensagens que eles transmitem aos fiéis. Nós estamos aqui com o Padre Osvaldo, ele é administrador paroquial da paróquia São João Batista e vai nos contar como a fé é importante para os fiéis dessa paróquia. Essa devoção foi trazida pelos colonizadores, muitos eram agricultores, era festa naquele tempo pagã, ainda antes de ser cristianizado a Europa, daqueles que faziam a colheita e faziam as colheitas pedindo a intercessão dos deuses que eles acreditavam. A igreja, crescendo como importância na Europa, quis, na verdade, cristianizar esta festa. É assim que funciona em toda a religião. E cristianizou colocando a festa de São João Batista, que viria apresentar a luz do mundo, a verdadeira luz do mundo, que seria Jesus Cristo. O mês de junho começa com a festa daquele que é talvez o mais popular dos santos do calendário católico. No dia 13 de junho, os solteiros fazem suas preces mais esperançosas. Estamos falando de Santo Antônio, o primeiro dos santos juninos, conhecido como o Santo Casamenteiro. Mas a história de Santo Antônio vai muito além dos pedidos de casamento e simpatias populares. Nascido em Lisboa e mais tarde ligado à Itália, ele foi um frade franciscano conhecido por sua profunda sabedoria, sua poderosa capacidade de pregação e seu amor incondicional. Em vida, ficou conhecido como martelo dos hereges, pois usava seu dom da palavra para defender a fé com firmeza. E nós temos 2 linhas ou 2 ações, dentre tantas, que foram cultuadas pelo uso, pelo costume, pela tradição, pela oralidade do povo. A primeira delas, a mais singela no nosso país, é de que a moça que deseja ter um compromisso colocaria uma imagem de Santo Antônio de cabeça para baixo num vaso ou num copo, e ele, para se livrar dessa situação rapidamente, traria o desejado relacionamento, o noivo. E a outra delas é uma que remonta ao século XIII, ele foi sagrado santo por volta de 1230 pelo Vaticano, e era na cidade de Nápoles. E uma moça fervorosamente, já sabendo da fama dele, rezando na sua imagem, numa capela em louvor a Santo Antônio, ela milagrosamente recebeu um bilhete. E nesse bilhete, Santo Antônio disse para procurar um comerciante no centro de Nápoles e que ele lhe daria um dinheiro, um pagamento em escudos, a moeda de prata da época, equivalente ao peso daquele bilhete. E ela, crendo na mensagem do Santo Antônio, foi até o comerciante, que até zombou dela no início, dizendo que aquele papel não teria peso nenhum. Mas ao colocar aquele papel na balança, ele colocaria escudos de prata e a balança não equilibrava. Colocava escudo de prata e não equilibrava, até que ele chegou a quantia de 400 escudos de prata. E milagrosamente ele lembrou que tinha feito uma promessa para Santo Antônio e que o valor do pagamento daquela promessa seriam 400 escudos. E ele deu a essa moça, que era exatamente o dote que ela precisava para se casar na época, como era a tradição naquele momento na Itália. E embora a fama de casamenteiro tenha vindo séculos depois de sua morte, ela reflete a confiança que o povo deposita na sua intercessão.
Depois de conhecermos o Santo Antônio, partimos agora para o segundo grande nome das festas juninas, São João Batista. Ele é o único santo, além de Maria, que o nascimento é celebrado liturgicamente pela Igreja, no dia 24 de junho. E não por acaso. João foi o precursor de Cristo, aquele que preparou o caminho, anunciando a sua vinda. São João Batista, a gente celebra o nascimento dele por ocasião do dia 24. Aí você fala assim, mas por que o povo tem tanta essa devoção? Era uma devoção, na verdade, que foi crescendo na Europa. É que a gente não tem muito presente isso daqui, mas na Europa agora é verão, e verão forte, né? É aquilo que a gente chama de solstício de verão, né? E o dia mais longo que tem é o dia justamente que foi dedicado a São João Batista, né? Ele que deveria apresentar a luz do mundo. A tradicional fogueira de São João tem origem no nascimento do santo. Temos as tradições que foram se miscigenando com o nosso Brasil, com o nosso país. A fogueira, que segundo a tradição católica, trata-se de uma tradição porque os pais de São João Batista fizeram uma fogueira no dia do seu nascimento para celebrar a alegria do seu nascimento, mas a fogueira tem uma linha muito próxima com o Brasil, como um costume indígena. Então é uma outra linha que explica a tradição das fogueiras nas festas juninas. E na paróquia de São João Batista, a festa vai além do altar. Durante vários dias, a comunidade se mobiliza para preparar uma grande celebração, aberta a todos, com barracas, comidas típicas e apresentações culturais. Mas o que poucos veem é o trabalho silencioso que acontece nos bastidores. É uma verdadeira força-tarefa de voluntárias que se dedica diariamente na cozinha, cortando, cozinhando, servindo, tudo com muito carinho. Muitas vezes, essas mulheres não conseguem participar da missa por estarem a serviço da própria festa. E o padre Osvaldo leva a celebração até a cozinha. Eles sempre se lamentavam que, pelo fato de estarem aqui, não têm condições de participar da novena junto dos demais, né? E a espiritualidade é fundamental. Quando a gente quer fazer as coisas na igreja, a gente tem que estar muito conectado com Deus, para que a gente faça de fato não só uma coisa que é normal em qualquer instituição, em qualquer organização, mas que tem que ter essa vinculação a Jesus Cristo. Elas sentem isso como necessidade. E eu, como padre, devo prover esta coisa aqui, né? Por quê? Porque essa é a minha vocação de padre, né? Depois que atravessamos o caminho de São João, encerramos o ciclo dos Santos Juninos com aquele que foi escolhido por Jesus para ser a rocha da igreja. Fechando o mês, no dia 29 de junho, celebramos São Pedro, que era pescador, um homem simples que deixou tudo para seguir Jesus. Foi ele quem foi escolhido para guiar a comunidade cristã, tornando-se o primeiro Papa da Igreja. E que tem uma tradição, uma relação íntima com o nosso litoral. Aqui em Pontal do Paraná, nas nossas ilhas, São Pedro é o padroeiro dos pescadores. Ele era um pescador e se chamava, na verdade, Simão. E foi chamado por Jesus para ser um dos seus apóstolos. E Pedro, como o primeiro Papa, considerado o primeiro Papa da Igreja Católica, era reconhecido pela sua inquietude, mas sobretudo pela sua sinceridade. Ele questionava Jesus de forma sincera, como um gesto de amor mesmo, questionando Jesus. Ele é o santo que une o céu e o mar, que protege os pescadores e sustenta a igreja. É em homenagem a esses três santos que as ruas se enfeitam com bandeirinhas coloridas, que o céu se ilumina com a fogueira e que o cheiro de milho, canjica e quentão invade as festas. Mais do que celebrações populares, essas festas também são expressões de fé e alegria comunitária, misturando o sagrado e o festivo de forma única no calendário brasileiro. Precisamos desse momento. É o momento onde a gente tem o relaxamento, o encontro com os amigos, o fortalecimento dos vínculos fraternos e familiares, né? Então, criar momentos de festa para nós católicos não é só porque é uma necessidade humana, né? E já seria mais do que suficiente,
né? Temos que criar estes momentos onde que as pessoas são cuidadas também nessa dimensão da vida delas. Do altar para a festa, da oração para a dança. Os santos juninos continuam vivos na cultura, na fé e no coração do povo brasileiro. É sempre bom a gente lembrar do porquê das coisas existirem, né? Do porquê das festas, desses eventos existirem. E aí é que a gente está aqui para lembrar você.